Nossa gratidão a Deus, então, pela vida do Mica, pela vida das pessoas que nos honram com a sua presença nesta noite. Se você veio a primeira vez, eu gostaria de convidar que você viesse sempre. Sinta-se bem, esta casa Deus preparou para você, para que você se sinta à vontade na presença gloriosa do nosso Deus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que por amor a nós, antes da fundação do mundo, ele já sabia que nós seríamos desobedientes. Quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, Deus não foi surpreendido. Nada que você faça pode surpreender a Deus, porque Ele é Deus. Amém? Então Ele conhece o seu futuro, Ele conhece seus pensamentos. Não está nada fora do controle dEle. Tudo está debaixo do controle dEle. Jó, o livro mais antigo que se sabe, fala de um homem que temia a Deus, que era correto, se desviava do mal, adorava a Deus com temor e tremor. Mas depois de passar por todas as tribulações que passou, ele chega no final do livro de Jó, no capítulo 42, diz: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, que mantém todas as coisas debaixo do seu controle, a ele Jó disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Jesus veio, aqueles líderes judeus haviam rejeitado Jesus. Herodes, Pilatos, o Sinédrio, todos aqueles religiosos que liam a Bíblia e falavam da vinda do Messias, eles sabiam que Jesus ia vir. Mas quando veio, eles o rejeitaram. E então, 2 discípulos de Jesus, Pedro e João, vão ao templo para orar às 3 horas da tarde. E de repente um homem, capítulo 3 de Atos nos relata isso, que tinha mais de 40 anos, estava ali pedindo esmolas. E pediu a eles que estavam passando uma esmola. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para ele: olha para nós. Então ele olhou pensando que iria receber uma dádiva, uma moeda, uma esmola. Pedro então, cheio do Espírito Santo, disse: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós damos a você. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o capítulo 4, então, nos mostra que as autoridades do templo haviam prendido Pedro e João. E depois de soltos, eles oram ao Senhor. E a Bíblia nos diz que a oração deles foi uma declaração da soberania de Deus. Eles dizem o seguinte para Deus: Senhor, nessa cidade se levantaram Herodes, Pilatos, junto com as autoridades do povo, mas eles não fizeram nada mais do que estava debaixo do teu plano. Quando eles mataram Jesus naquela cruz, eles imaginaram que estavam fazendo os seus próprios projetos. Mas Deus usou aquilo para dizer: a vida do meu filho foi dada para que você tenha vida. Deus não manipulou nada, mas Ele sabia de tudo que iria acontecer. E aconteceu exatamente dentro dos planos de Deus. Até mesmo o dia e a hora em que Jesus entregou o seu Espírito e morreu. Existe alguma coisa que está fora do controle de Deus? Em Atos 28, por exemplo, no capítulo 27, eles estão num navio e esse navio está prestes a naufragar. E aí Paulo diz: olha, o Senhor a quem eu sirvo e pertenço disse que nenhum de nós vai morrer. A carga e o navio, sim, mas nenhuma vida será perdida. Se não me engano, 276 pessoas foram salvas da morte. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, tudo está debaixo do controle e da autoridade dEle. Você crê? Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11.
Esse Deus poderoso que antes da fundação do mundo já sabia tudo o que ia acontecer. Pedro diz que antes da fundação do mundo, Jesus sabia que iria enfrentar a cruz em meu lugar e em seu lugar. Deus envia o dilúvio, não sem preparar uma arca para salvar a vida de animais que não poderiam sobreviver ao dilúvio. Não sem preservar a semente humana através da família de Noé. Durante vários anos, eles construíram aquela arca que, pela graça de Deus, flutuou. Somente em 1900, eles construíram navios tão grandes quanto a arca, isto usando toda a tecnologia moderna e ferro. Noé não tinha nenhum desses utensílios, mas Deus, pela providência dele, fez com que ele construísse uma arca que sobreviveu a um naufrágio, a um dilúvio sobre a terra, que invadiu toda a terra. E os sinais disso estão em todo o mundo. O registro fóssil mostra peixes fossilizados, soterrados rapidamente, juntamente com todos os animais que hoje nós conhecemos. Dinossauros e outros pequenos animais. A palavra dinossauro surgiu apenas há alguns anos, não tem 200 anos a palavra dinossauro. A Bíblia chamava aqueles animais grandes de dragões. Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, fala no capítulo 40, versículo 15, sobre um grande dinossauro com mais de 30 metros de comprimento. No capítulo seguinte, ele fala de o Leviatã, que é um dinossauro do mar, que o homem não pode reter e nem matar. Após esse dilúvio, que ceifou quase toda a vida da terra, com exceção de 8 homens, 8 pessoas, 8 seres humanos, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. 8 pessoas. A semente humana foi preservada. E então eles aportaram. A arca parou no monte chamado Ararat. Está ao norte da Turquia. E eles desceram daquela montanha e ali no vale, eles tomaram uma decisão. Eles disseram, não vamos nos espalhar como aconteceu antes do dilúvio. A Bíblia nos diz que o homem se espalhou por toda a terra, subjugou ela, e talvez a terra tratou com desprezo e destruição. Mais ou menos como a gente vê hoje a depredação da natureza à nossa volta. E eles disseram, não vamos nos espalhar. E então, Deus desce para ver o que os homens estavam fazendo. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9, nos diz assim, a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume, que é uma argamassa de piche de argamassa, para então sentar esses tijolos e edificar uma cidade, uma torre. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós com uma torre cujo topo chegue ou toque no céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro.
Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, ou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. A maneira hebraica de explicar e de contar uma história é diferente da nossa. Eles falam o que aconteceu e depois dizem o motivo. O capítulo 10 nos mostra a dispersão dos povos conforme a sua língua. E então o capítulo 11 vem para mostrar o porquê isso aconteceu. O capítulo 1 de Gênesis nos mostra a criação de todas as coisas, inclusive do homem e da mulher. Mas no capítulo 2 nos mostra a criação do homem e a criação da mulher em separado. É como se abrisse uma janela dentro de algo maior para explicar algo menor com melhor detalhes. Essa era a maneira hebreia ou hebraica de relatar alguns fatos. O versículo 6 nos diz que Deus havia dito: o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Aqui em Gênesis capítulo 11, Deus espalha a raça humana em todos os países, por todas as ilhas, porque este é o plano, o projeto dele para a raça humana, até a vinda de Jesus. Com a vinda do Espírito Santo, as pessoas passam a falar línguas estranhas que elas não haviam conhecido. E então em todos os povos é anunciado as grandezas de Deus, e também em português. O dia de Pentecoste é exatamente o oposto do que aconteceu aqui naquela cidade, naquela torre de Babel. O Espírito Santo agora está reunindo de meio de todos os povos, línguas, tribos e nações, um povo exclusivo para Deus. E este povo exclusivo para Deus, Deus aqui nos diz que quando nós estamos unidos, falando a mesma linguagem, não há empecilhos para nós. O grande problema que nós enfrentamos é a divisão, é a visão dupla. Quando um líder mostra um caminho, se levanta um líder paralelo, que coloca em dúvida aquele caminho, o povo não avança. A igreja não avança. Não alcançam vitória. Aconteceu exatamente isso quando os espias, os 12 espias, foram olhar a terra de Canaã. 10 se levantaram contra. E a grande multidão seguiu a maioria. Enquanto que Josué e Calebe disseram: eia, vamos e vamos possuir a terra. Deus que nos livrou dos egípcios vai nos dar vitória e nós vamos conquistar aquela terra. Mas por causa da divisão, eles marcharam por mais 38 anos pelo deserto. E todos que tinham mais de 20 anos, quando foram libertos do Egito, morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. 603.548 pessoas morreram no deserto. Todos que tinham mais de 20 anos, com exceção de 2, Josué e Calebe, que quando entraram na terra prometida tinham 80 anos de idade. Eu gostaria de meditar nesse texto e tirar algumas lições que servem para mim e para você, para o nosso tempo, para a nossa vida, para onde nós estamos direcionando nossos esforços. Aqueles homens tinham um propósito. Eles disseram, no verso 4, façamos para nós um nome. A tendência natural do ser humano é dar sentido à vida.
Nesta busca, procura deixar marcas que permaneçam quando ele próprio não permanecerá. É a busca por sentido existencial à semelhança de Absalão. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 18, você vai lembrar, porque é um número fácil de lembrar. Segundo Samuel 18, 18, duas vezes repete o 18, e segundo Samuel, é fácil de você lembrar. Ali nos diz que Absalão edificou uma coluna e deu o nome dele para aquela coluna, para que quando ele morresse, tivesse alguma coisa com o nome dele. Você já conheceu alguém com o nome Absalão? Conheceu? Vivo? Pessoas? Além do da Bíblia? No Brasil não conheço nenhum. Eu não conheço pessoalmente. Vocês conhecem algum Judas? Tinha um Absalão lá por causa dos judeus. Mas vocês conhecem algum Judas? Certos nomes, por causa de atitudes que essas pessoas tomaram, se tornaram como que algo a ser evitado. Algo que ele queria deixar, serviu como um tiro que sai pela culatra. Serviu ao contrário. Em lugar de ter um nome, o nome dele, como o nome de Judas, foi praticamente rejeitado. Rejeitado. Nós queremos deixar lembranças, mas que tipo de lembranças nós vamos deixar? Em primeiro lugar, se você olhar para a vida de Saul, o primeiro rei de Israel, no capítulo 15, no versículo 12, ele veio de uma batalha que Deus ordenou a ele que deveria eliminar todos os inimigos. Ele não obedeceu a Deus. Além de não obedecer a Deus, ele vai para o Monte Carmelo, que era um monte reconhecido em toda a região, e edifica uma coluna em nome dele. Um monumento. Vocês conhecem monumentos? Já viram monumentos? Sim? Monumentos são diversos. Alguns são apenas uma placa, outros são uma ave, um animal, um busto de uma pessoa que foi conhecida. Isso são monumentos. Torres, como monumentos que aquele povo quis construir, não têm vida. Só trazem glória para o homem. A palavra saudade significa que é tudo que fica daquilo que não ficou. Saudade é tudo que fica do que não ficou. Porque se ficou, você pode contemplar com seus olhos, você pode falar, você pode apalpar, mas saudade é tudo que fica daquilo que não ficou. Saudade está relacionada ao passado que não volta. Monumentos são como saudade. São lembranças de algo que não pode retornar. Não tem mais vida. Por isso se tornam monumentos. Então, não construa monumentos, não construa torres, edifique vidas. Esse é o conselho que eu aprendo deste texto de Gênesis capítulo 11. Não construa torres, edifique vidas. Deus é contra a edificação de torres. Ainda que Jesus fale sobre construção de torres, quando ele fala sobre o preço do discipulado, ele diz que quando a gente decide andar com Jesus, nós precisamos sentar e avaliar e analisar o custo disso para depois empreender a jornada. Muitas pessoas aceitam a Jesus de maneira rápida, mas quando chega a primeira provação, Jesus não é tão importante assim. O céu pode esperar. Quando eu for velho,
Quando eu não tiver mais prazer na minha vida, então eu vou ouvir sobre essa história de ressurreição e de vida eterna. Torres são monumentos que trazem glória para o homem. O profeta Isaías nos diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse é um dos motivos pelo qual Deus proibiu a confecção de qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de figura. Alguns cristãos são bem radicais quanto a isso, eles não têm nem fotografia. Nem fotografias. Tem uma comunidade batista chamada Amish, que nem fotografia eles usam, para evitar qualquer tipo de vaidade ou de orgulho que possa ser cultivado através de uma fotografia. Segunda lição: torres impedem que a vontade de Deus seja praticada. Quando Deus criou o mundo, Ele deu uma ordem. Quando Deus dá uma ordem, esta ordem se torna uma lei. E você não pode burlar a lei. Ainda que você consiga mudar um pouco, logo, logo esta lei vai pegar você. O avião se mantém no ar por causa de uma lei, a lei da sustentação. Mas quando aquilo que propulsiona o avião, que dá condições para a lei da sustentação, a lei da gravidade volta em ação, e então o aeroplano, por mais leve que seja, vai encontrar a Terra novamente. Vai cair. Porque o mundo é regido por Deus, por leis. A lei da sustentação é como o seu salário. É a mesma coisa que mantém o avião no ar. É uma lei. Mas a lei da gravidade é maior do que a lei da sustentação. Porque ela foi criada por Deus. Ela é imutável. Deus governa o mundo inteiro. Tudo está debaixo do controle das mãos dele. E Deus governa o mundo através de leis. Às vezes as pessoas dizem assim, mas onde está Deus? Deus está no controle. Não é isso que a gente diz? Ou seja, através das leis dele, ele mantém o controle deste mundo. A isso nós chamamos de graça comum. A graça comum de Deus está representada por Jesus em Mateus capítulo 5, quando ele diz, Deus é imparcial, ele é justo, ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Nós devemos agir na semelhança de Deus quando nós agimos e fazemos as coisas. Devemos ser imparciais. Não devemos fazer acepção de pessoas, como Deus não faz acepção de pessoas. Pedro fala isso na sua carta, na primeira carta, no capítulo 1 de Pedro, no versículo 7, ele diz que Deus não faz acepção. No versículo 17, ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se você chama Deus de Pai, então você tem que agir como seu Pai. No versículo 7 ele diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Mesmo quando o ouro é depurado pelo fogo, a sua fé tem um valor maior do que o ouro. Essa é uma lei, é um princípio que Deus estabeleceu. Jesus explica isso no Sermão do Monte, ele diz, não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, porque aqui a traça corrói, a ferrugem destrói, o ladrão escava e rouba. Mas você pode construir um tesouro no céu, que o ladrão não rouba, a ferrugem não destrói e nem a traça corrói. É uma lei. É um princípio que Deus estabeleceu e esse princípio vai até o fim. A lei que Deus estabeleceu de nós tomarmos posse e subjugar essa terra, quando Ele criou, permanece a mesma lei até o fim.
Houve apenas uma pequena alteração quando aconteceu o dilúvio a respeito do relacionamento do ser humano com os animais. A partir do capítulo 9 de Gênesis, se você estiver em Gênesis capítulo 11, volte um pouquinho. Lá, no versículo 2, a palavra de Deus nos diz: todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que rasteja sobre a terra, e todos os peixes do mar, terão medo e pavor de vós, são entregues nas vossas mãos. Esta é uma lei de Deus. E isso não tem mudança. Em todos os lugares nós vemos passarinhos falando, animais andando em duas patas porque foram treinados e capacitados, domesticados, cavalos que o gaúcho gosta de usar, que caminha de lado, que para, que dá ré, que pula. Animais de todos os tipos, até mesmo peixes, são treinados, domesticados pela raça humana, porque Deus estabeleceu esta lei. E se você se colocar com dedicação ao ensino de um animal, ele vai aprender. Se você tiver dedicação, carinho e atenção, ele vai aprender. Ele vai obedecer a você. Porque Deus deu esta ordem. Deus deu esta ordem e Ele zela para que esta ordem dele seja cumprida em toda a terra. Quando Deus disse para Adão e Eva, capítulo 1 de Gênesis, se você for lá, no versículo 26 e 27, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrastar sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O primeiro verbo, depois que Deus cria o homem, é domine. Deus deu a você o poder e a autoridade de dominar a criação. E é isso que nós vemos à nossa volta. A transformação da criação de Deus, que passa pela mão do homem e constrói cidades, edifícios e faz monumentos também. Duas coisas estes homens que saíram do dilúvio e haviam se multiplicado novamente, fizeram aqui. Primeira, eles decidiram não se espalhar por toda a terra, sendo que Deus disse: espalhem-se, controlem toda a terra, dominem, sujeitem essa terra. Mesmo que no capítulo 9, versículo 2, Deus diz que ele colocou um pavor dos animais ao ver o ser humano. Mesmo que esse pavor exista, a ordem primária de Deus de governar e de se espalhar por toda a terra permaneceu. Eles disseram: não vamos nos espalhar por toda a terra. Segunda desobediência deles, tentar edificar algo que tornasse o nome deles lembrado. Orgulho, vaidade. Por isso, torres são monumentos que trazem glória ao homem, não glória a Deus. Deus jamais pediu para construir um prédio. Davi quis construir, Deus não deixou. Salomão edificou um prédio. Salomão, no final da sua vida, se desviou do Senhor. Construiu outros prédios e outros altares para outros deuses. E a Bíblia nos diz que Salomão terminou seus dias mal. 2/3 dos homens da Bíblia terminaram a sua vida em ruína. 66% não foram fiéis até o fim. Se desviaram no meio do caminho. Torres impedem que a vontade de Deus seja praticada. Terceira lição que eu aprendo: por que não fazer torres? É que torres impedem
que o melhor de Deus seja alcançado. Quando nós construímos torres, nós estamos nos limitando. Mesmo com a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, a igreja cristã permaneceu em Jerusalém até que Estevão foi apedrejado e morto. Até que veio uma perseguição. Em Atos 1:8, Deus reúne o povo em Jerusalém e os abençoa com o Espírito Santo. Em Atos 8:1, Deus, pelo poder do Espírito Santo, usando uma perseguição, faz com que o povo saia para fora para evangelizar o mundo todo. Vidas edificadas recebem glória de Deus. Se você olhar em Romanos capítulo 8, versículo 30, a Bíblia nos diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou, aos que predestinou, também justificou, aos que justificou, também santificou, e aos que santificou, também glorificou. Filipenses capítulo 2, versículos 1 até o 8. Paulo está falando para uma igreja muito especial, a igreja em Filipos. Ele disse, olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que existiu e existe em Jesus Cristo. Porque ele, sendo igual a Deus, não julgou o fato de ser igual a Deus como algo que ele deveria se orgulhar. A Bíblia diz, se agarrar. Nós, muitas vezes, nos agarramos no nome. Às vezes, você conversa com uma pessoa e diz assim, você sabe com quem que você está falando? Está vendo essa terra toda aqui? Está vendo aquela casa bonita? Está vendo esse carrão aqui? É meu. Você sabe com quem você está falando? Eu tenho nome. Eu tenho um nome para zelar. E nós, muitas vezes, caímos na mesma armadilha que aqueles homens caíram para construir uma cidade, uma torre. Queremos tornar célebre o nosso nome. Edifique vidas, porque vidas recebem a glória de Deus. Jesus, sendo igual a Deus, se esvaziou desta condição. Ele não se agarrou a isso. Ele foi humilde e obediente até a morte. E não foi uma morte comum, morte de cruz. E o verso 9 nos diz, pelo que Deus o exaltou. Deus o exaltou e colocou sobre todo nome. Deus exaltou Jesus sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, os anjos, na terra, os homens, e debaixo da terra, os demônios. E toda língua confesse, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Hebreus 1:6 nos diz que quando Deus colocou o seu primogênito no mundo, quando ele nasceu, no primeiro Natal verdadeiro, do nascimento de Jesus, ele disse, todos os anjos de Deus o adorem. E quando você olha aqui nos evangelhos, você vê pessoas endemoniadas que vêm e se prostram diante de Jesus em adoração, em reverência, em culto, em honra a Jesus. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma lei. Quando Deus estabelece uma lei, Ele zela pela sua palavra e Ele faz com que esta palavra seja respeitada, quer o homem queira, quer não. Quer demônios queiram, quer não. Deus zela pela sua palavra. Jó já havia dito, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o plano de Deus para mim e para você são vidas. São vidas. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse, crescei e multiplicai. Como é que termina o versículo? E enchei a terra. Aqueles homens disseram, não vamos encher a terra. Não vamos nos espalhar.
Vamos tornar o nosso nome célebre, não o nome de Deus, o nosso nome. Monumentos, torres, que trazem apenas glória para o homem, uma glória fugaz, uma glória que se termina como a glória de Absalão. No texto ali de 2 Samuel capítulo 18, você vê a morte de Absalão, e ele morreu perto da torre dele, que ele havia mandado edificar, e provavelmente, não está escrito isso, mas se depreende do contexto, do porquê que isso está ali, aquela própria torre que ele mandou edificar foi destruída para ser túmulo dele. Eles fizeram um montão de pedras sobre Absalão. Aquilo que para o homem parece algo glorioso, se torna seu próprio túmulo. Vidas edificadas. Jesus dedicou toda a sua vida, enquanto andou nesse mundo, dedicando-se à vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. Eu sou a vida. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem para que tenha vida, que não ande em trevas, mas tenha a luz da vida. Jesus é pela vida. Jesus se dedicou a vidas. Ele morreu por vidas. Ele ressuscitou por vidas. Ele saiu lá das regiões mais tenebrosas da terra, levando cativo o cativeiro. Vidas. Vidas. Se você dedicar a sua vida na vida de outra pessoa, isso vai para a eternidade. Aquilo que nós construímos envelhece, adoece, apodrece, se destrói. A vida de um homem, Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 15, não se constitui na quantidade de bens que ela possui. Então Jesus conta a história de um homem que tinha muitas posses, mas em lugar de abençoar outras pessoas, as suas propriedades produziram muito, então ele edificou maiores celeiros, e depois de recolher com todo o esforço, todo o trabalho, todos os seus bens dentro daqueles celeiros, com toda a segurança que ele poderia imaginar, talvez colocando guardas, colocando trancas, todo o sistema de segurança que ele podia ter naquela época, naquela mesma noite, Jesus disse: você vai morrer. E o que você preparou? Tudo que você montou, vai ficar para quem? Então no verso 21, Jesus conclui dizendo: assim é todo aquele que não é rico para com Deus. Pedro, discípulo de Jesus, entendeu que o orgulho que esses homens que tentaram edificar essa torre é um problema de todas as gerações, minha e sua também. Não foi apenas daqueles que queriam fazer um grande nome. Não foi apenas dos reis do passado como Saul. Não foi apenas um privilégio dele. Absalão também quis fazer isso. Outros reis, mesmo de Israel ou de Judá, quiseram fazer isso. Nabucodonosor construiu uma grande estátua com esse mesmo objetivo. Homens, durante o percurso da história, tentaram edificar monumentos para manter o seu nome na história, porque na verdade ele não tinha esperança nenhuma. A nossa pátria não está aqui, Paulo diz aos Filipenses. A nossa pátria está nos céus. Nós aguardamos uma outra cidade, não a cidade que os homens construíram, mas uma cidade que Deus é o arquiteto e construtor. Amém? Então, não construa torres. Edifique vidas.
Invista na vida do seu filho, da sua filha. Ensine a palavra de Deus e a esperança. Pedro diz que aquele que se orgulha, Deus se opõe a essa pessoa. Porque Deus resiste ao soberbo. E o termo ali, no original, é como uma milícia, um exército que monta uma armada, impedindo que alguém trafegue por um caminho. Estava voltando de Carazinho, e um acidente nos impediu de continuar a viagem, talvez por uns 10, 15 minutos. Mas depois nós continuamos a viagem. Se quiséssemos vir a pé, com certeza a gente estava caminhando ainda, né, irmão José? Mas a gente chegaria aqui. Mas quando a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, é que não tem outro caminho. E então Pedro diz o seguinte: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele no tempo oportuno vai te exaltar. Deus exalta vidas. Quando nós construímos monumentos, nós estamos buscando glória para nós mesmos. Mas quando nós somos humildes diante de Deus, Deus nos exalta. Mateus 23, verso 12, nos diz uma lei muito simples. Jesus diz que todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É uma lei, é um princípio que vai do começo ao fim. Isso você pode ir para qualquer país, no meio de qualquer religião, mesmo que não seja uma religião cristã. Você vai ver esse princípio porque é uma lei de Deus, como a lei da gravidade. Todo orgulhoso quebra a cara. Todo humilde recebe honra. É uma lei que Deus estabeleceu. E Deus continua governando o mundo por estas leis. Jesus repete apenas o que Deus fez, o que Deus criou. Porque ele estava junto com Deus quando tudo foi criado. E tudo foi criado por meio dele, Paulo diz aos Colossenses. Vidas edificadas recebem a glória de Deus. Vidas edificadas buscam cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Vidas edificadas desfrutarão do melhor de Deus. Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Isaías no capítulo 1 diz: se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Não é só da outra. Já dessa terra. Vocês vão comer o melhor dessa terra. Isaías, então, depois, no capítulo 54, versículos 2 e 3, nos diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, tanto para a direita quanto para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Essa é uma promessa de Deus para nós. E Deus vai cumprir essa promessa. Então, eu não sei como é que foi o seu ano. Não sei quais foram os projetos da sua vida neste ano. Muitos pensam em coisas grandiosas. Em como deixar, talvez, uma placa, um monumento, um prédio, uma construção, para que as pessoas que passam por ali digam: fulano, ciclano ou beltrano fez isso. Conheci um homem que gostava muito do seu nome. Ele queria tornar célebre o seu nome. E tudo que ele fazia,
E todas as pessoas que andavam em volta dele eram apenas objetos que ele manipulava para que o projeto dele fosse alcançado. O que nós estamos edificando? Se a minha preocupação é construir uma grande catedral, eu vou conseguir. Mas eu vou perder o melhor de Deus. Agora, se a minha ambição for edificar vidas, eu vou desfrutar do melhor de Deus. Sabe por quê? Porque não só você vai desfrutar do melhor de Deus, mas eu junto com você. Paulo disse para Timóteo, te aplica a este livro. Porque se você fizer isso, você não somente vai se salvar, como vai salvar também aqueles que te ouvem. Se isso pode ser chamado de ambição, então eu tenho uma santa ambição. Paulo diz isso na sua carta para Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Aquele que aspira, aquele que ambiciona, que deseja o episcopado, está desejando uma coisa boa. Se Deus te chamou para isso, Mica, seja um servo fiel. Porque edificar vidas permanece por toda a eternidade. Jesus disse que nós fomos chamados por Ele para que demos muito fruto. Não um fruto perecível. Porque quando você colhe um fruto, talvez 2 dias depois ele já está manchado, já está murcho. Não acontece isso? Mas o fruto que nós colhemos neste mundo, que são vidas, não murcham, não perecem. Pedro diz que é uma coroa que não murcha, imarcessível, que não murcha. Vidas, invista em vidas. Se você não tem nenhum projeto para o ano que vem, eu quero te dar um projeto. Escolha uma pessoa. Uma pessoa. E no ano de 2016, ore por essa pessoa, jejue por essa pessoa, aconselhe essa pessoa, seja amigo dessa pessoa. Ore por ela. Apresente ela diante do Pai. E se no final de 2016, essa pessoa estiver aqui, junto contigo, ou mesmo numa outra igreja, um outro ministério, adorando e glorificando a Deus, você alcançou uma torre eterna, vidas edificadas. Quem está disposto a aceitar esse desafio para 2016? Amém? Então coloque-se de pé. Se você aceita esse desafio, coloque-se de pé. Uma vida, uma pessoa. Dedique-se a uma pessoa. Não um já crente. Uma pessoa que ainda não ouviu o Evangelho. Aquele um que você diz assim, esse não tem jeito. Esse é o primeiro. Nós estávamos conversando com o presidente da GEVAN, o Mário Preto, de Chapecó, e ele disse, olha, aquelas pessoas que nós acreditávamos que não tinham jeito, essas se converteram ao Senhor Jesus. E hoje servem ao Senhor Jesus. Um desses é um casal que nós evangelizamos e a gente não acreditava em nada que pudesse mudar a vida deles. Hoje é o presidente da igreja em Chapecó. Há 14 anos está servindo o Senhor Jesus. É um excelente pregador. Deus usa a vida dele poderosamente. Na mesma época tinha um outro casal que a gente dizia, só falta Cristo na vida dessa pessoa, porque é perfeito. Então, se separaram, estão fora dos caminhos do Senhor, totalmente longe. Então, aposta nos improváveis. Dedica a sua vida aos improváveis, aquele que você não acredita que vai ter uma resposta positiva. São esses que Deus quer fazer. Deus não escolhe aquilo que o homem acha importante. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para humilhar aquelas que acham que são alguma coisa. Essa é uma lei de Deus, que Deus estabeleceu. Paulo diz, eu sou testemunha e eu sou modelo para isso. Paulo era um perseguidor da igreja, um assassino. E Deus tornou ele o maior evangelista que a igreja já conheceu. Então, ore por uma pessoa. Ministério de Louvor, nos acompanha nesse último momento.
Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu e os meus irmãos temos nos preocupado muitas vezes em construir cidades e torres, edificar coisas que vão ficar para os nossos filhos, que vão ficar para os nossos netos. Muitas vezes estamos tão preocupados com a economia do nosso país. Muitas vezes a nossa preocupação é como é que será o novo ano, como é que vamos nos sustentar. Senhor, nos perdoa porque nós temos muitas vezes agido como aquele povo que estava construindo aquela torre de Babel. Senhor, nós não queremos ser assim. Diante da exortação da Tua palavra, do desafio de edificar vidas, Senhor, nós escolhemos hoje aquilo que o Senhor escolheu. Pois quando o Senhor passou por essa terra, o Senhor investiu todo o seu poder, todo o seu tempo para a edificação de vidas, porque é isso que permanece por toda a eternidade. Porque quando o Senhor criou este mundo, o Senhor criou todas as coisas, animais, plantas, e tudo isso é perecível. Mas quando o Senhor criou o ser humano, o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Senhor, muitos dos que vivem no mundo e na cidade onde nós moramos aqui, têm uma vida eterna depois da morte, mas talvez longe do Senhor. Longe do Senhor é morte eterna, é separação eterna. Senhor, nós não queremos mais andar sozinhos, sabedores da Tua palavra, do Teu desejo de ver vidas resgatadas, Senhor. Nós queremos adentrar o novo ano de 2016, consagrando o nosso tempo, a nossa dedicação, as nossas orações por vidas. Senhor, que ao fechar o ano de 2016, não haja lugar neste prédio para sentar. Pessoas terão necessidade de ficar em pé, porque cada um de nós que estamos de pé, estamos tomando um compromisso de dedicar, de orar por vidas. Senhor, coroa de bênção, coroa de êxito, esse nosso projeto. Assim como o Senhor disse que aqueles homens, porque estavam unidos, não haveria nada que impedisse eles de completar o que eles estavam projetando. Senhor, nós estamos unidos aqui nesse propósito. Senhor, dá-nos poder e autoridade, o poder do Espírito Santo e autoridade do nome de Jesus de Nazaré, para cumprir essa tarefa, Senhor, para edificarmos um edifício espiritual para o Senhor, Espírito Santo, habitar por toda a eternidade. E assim ofereceremos ao Senhor sacrifícios de louvor, de gratidão, que sejam agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus, que cumpriu a Tua vontade perfeitamente, que a Tua vontade seja feita na terra, entre nós, como a Tua vontade é feita no céu. Esta é a oração que fazemos, Pai. Este é o pedido que fazemos, Pai, firmados no nome, que está acima de todo nome, o nome de Jesus, que recebeu toda a glória, que o Senhor coroou de bênçãos, de glória e de poder eterno. Pai, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Amém. Vamos cantar essa última canção como uma declaração da nossa fé.